ser trabalhador e eu lixo que não. Eu brinco, ser trabalhador, eu disse que não. Eu brinco, ser trabalhador e eu já disse que não. E parado com o Neymar, com proporção no chão, proporção no chão. Eu parado com o Neymar e Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Eu tava parado e andando, correndo e dançando, até que me lembrei. Vamos lá, eu baixo com você, e não é dessa bola. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Neymar.